Muito boa noite para você. Prévias de carnaval marcadas pela violência. Em Olinda teve briga generalizada e no Fulião acabou baleado. Confusão também nas prévias no Recife. No Vasco da Gama, uma pessoa levou um tiro. Na Várzea, tumulto termina com 20 detidos. Você vai saber o que diz a Polícia Militar sobre os episódios de violência a menos de um mês do início do carnaval. Amigos e parentes prestam as últimas homenagens ao político pernambucano Raul Jungmann. Ex-ministro morreu ontem, aos 73 anos. O Ministério Público investiga possíveis irregularidades na reunião que definiu o aumento das passagens de ônibus no Grande Recife. Mais de 300 mil brasileiros já foram beneficiados com a renovação automática da carteira de habilitação, que premia bons motoristas. Apaixonado pelo carnaval, menino de 3 anos aprende a manipular bonecos gigantes. O Homem da Meia-Noite é a grande referência. – 323 mil motoristas em todo o país já foram beneficiados com a renovação automática da CNH. Mais de 200 milhões de reais economizados em taxas e um prêmio a quem mantém uma boa conduta no trânsito. Leonardo lembra bem do dia em que precisou renovar a carteira de habilitação. Gastou dinheiro e tomou tempo. Foi em janeiro de 2024. Como eu exerço atividade remunerada, eu precisei fazer exame toxicológico e exame médico também, né? Então você acaba tendo que acertar datas. Você que trabalha no dia a dia, que tem muitas obrigações, tem que tirar às vezes uma manhã, um dia inteiro para fazer esses exames e demora muito. É importante, né? Tudo é importante para você estar dirigindo e apto para isso, mas é bem burocrático. O governo federal passou a renovar de forma automática e gratuita a CNH de motoristas que não cometeram infrações nos últimos 12 meses. A medida é retroativa ao dia 10 de dezembro. Motoristas sem multas no período estão recebendo essa mensagem no aplicativo da CNH Digital. O governo renovou automaticamente sua CNH, sem taxa e sem novos exames. Obrigado por dirigir com responsabilidade e ajudar a salvar vidas. O processo é todo digital. Quando a CNH vence, a renovação é feita automaticamente no sistema do Serviço Nacional de Trânsito e o documento fica disponível digitalmente, sem precisar ir ao Detran. A medida não se aplica a motoristas com 70 anos ou mais e nem a quem tem a validade do documento reduzida por recomendação médica. Quem optar pela CNH física vai ter que procurar o Detran e o serviço será pago. Condutores com a CNH vencida há mais de 30 dias também ficam de fora do benefício. Este especialista em trânsito avalia a medida como positiva. Porque ela estabelece um cadastro positivo, né? Quem tem 12 meses sem estar com registro de infração de trânsito vai ter direito de uma atualização da sua habilitação de forma gratuita e automática. Por outro lado, a gente sabe que existem formas, né, de a pessoa não ter uma multa no seu nome, ela pode repassar isso para alguém. Então, a gente se preocupa um pouco pela questão da estruturação desse cadastro positivo. No entanto, alerta que os governos federal, estadual e municipal precisam investir mais em campanhas de educação no trânsito. Não só campanhas, né, de políticas de educação no trânsito, de formação a partir da idade mínima, né, das crianças, de fazer com que a sociedade passe a compreender o seu papel na condução segura e promover um trânsito mais saudável e sustentável. Leonardo ainda não vai passar por uma renovação, só em 2032. Mas para facilitar a vida, disse que vai se esforçar para não tomar multa. O que a gente percebe muito é a questão coerciva, né? Às vezes a gente vê uma multa, mas não de maneira educativa, mas para que o cidadão sinta no bolso e assim ele se conscientize. E aí trazendo essa maneira como um benefício adicional, né? Eu acho que faz com que o cidadão ande ainda mais dentro da linha, né? Eu acho que é muito bacana, sim, com certeza. O Ministério Público do Estado investiga irregularidades na reunião que definiu o reajuste de 4,46% nas passagens de ônibus do Grande Recife. O aumento foi aprovado pelo Conselho Superior de Transporte Metropolitano. Mário Carvalho chega ao vivo agora ao NE2 com as informações para a gente. Oi, Mário, boa noite.
Oi, Juliano, boa noite para você, boa noite a todos. O Ministério Público de Pernambuco abriu a investigação após uma denúncia do advogado que representa a sociedade civil no Conselho Superior de Transporte Metropolitano. Ele afirma que a reunião que aprovou o aumento teria descumprido prazos previstos no regimento e ocorrido sem a apresentação de documentos essenciais para essa decisão. Entre as irregularidades apontadas está o fato de que a proposta de reajuste não teria sido apresentada com a antecedência mínima de 10 dias, como determina o regimento do Conselho. Outro aspecto que chamou a atenção é o possível conflito de interesses envolvendo membros do Conselho. De acordo com a denúncia, 3 conselheiros eleitos para representar usuários e pessoas com deficiência passaram a ocupar cargos comissionados no governo do estado e na prefeitura de Jaboatão dos Guararapes. Mesmo assim, eles teriam participado das reuniões e não votaram contra o aumento. Diante dessas denúncias, o Ministério Público de Pernambuco determinou que a presidência e a secretaria do Conselho prestem esclarecimentos em até 10 dias úteis. Também foi solicitado o envio da ata da reunião, das propostas e dos estudos técnicos. Nós pedimos uma entrevista ao Ministério Público para comentar essas informações, mas até o momento eles nos mandaram apenas uma nota com essas informações. Nós procuramos o governo do estado e a prefeitura de Jaboatão para se pronunciar, mas até o momento não tivemos retorno, Juliano. Obrigado, Mário, pelas informações. Violência nas prévias de carnaval neste fim de semana. Em Olinda, imagens enviadas para o canal Globo mostram várias brigas ontem no sítio histórico. Um folião foi baleado depois da saída da troça John Travolta. Esse vídeo aí que você está vendo mostra a correria e o barulho de um disparo. Em outras imagens também é possível ver o tumulto que ocorreram no Largo do Amparo, ponto tradicional das prévias e do carnaval. Policiais militares tentam conter as brigas no meio da multidão. E aí os foliões que tentavam aproveitar a festa acabaram acompanhando as cenas de violência, assustados. O homem atingido por um tiro estava na rua Severino Judeu Ramalho. Ele foi encaminhado para a UPA de Olinda, no bairro de Cidade Tabajara. E aqui no Recife, mais violência. Uma pessoa também foi baleada perto de onde acontecia uma prévia, na Zona Norte. E a Polícia Militar teve um trabalho danado durante um bloco na Zona Oeste. No bairro Vasco da Gama, na Zona Norte, uma tentativa de homicídio foi registrada no final de uma prévia carnavalesca. Um homem foi baleado por um suspeito que fugiu. As imagens mostram a movimentação no local, ainda tinha muita gente. O homem ferido foi levado para a maternidade Barros Lima e depois transferido para o Hospital da Restauração. A Polícia Militar informou que o caso aconteceu perto da área onde a prévia estava sendo realizada, mas não diretamente no local. Na prévia do bloco CDU Folia, na Zona Oeste, 20 pessoas foram detidas pela Polícia Militar porque se envolveram em tumultos. Imagens mostram jovens brigando e jogando pedras no meio da Avenida General Polidoro, no bairro da Várzea. Eles fariam parte de grupos rivais. Os vídeos também mostram policiais militares tentando controlar a situação. Hoje à tarde, a Polícia Militar se pronunciou sobre as confusões. Não estamos vendo muitos problemas relacionados a eventos de carnaval, né? Nestes últimos finais de semana, que houve um aumento do público, né, e também de desfiles de agremiações, houve também um reforço de policiamento. Então, a gente pode ver em várias imagens, inclusive veiculadas por vocês, de que o policiamento estava atuante. Em todos os locais, não houve um só evento que não houve reforço de policiamento. Então, foram 27 eventos durante todo o final de semana, mais 4 jogos de futebol e um concurso público. Cerca de 3.700 policiais lançados em caráter extra de lançamento para o recobrimento de todos esses eventos. Especificamente no bloco CDU Folia, havia 460 policiais militares escalados, 4 viaturas e 12 motocicletas, né? Então, o reforço do policiamento estava bastante robusto, né? E a atuação do policiamento foi vista em todas as imagens veiculadas aí por vocês nessas ocorrências que aconteceram. A gente não vê muita compreensão por parte de alguns organizadores. E isso precisa ser dito, né? Que os organizadores eles também fazem parte da segurança. Segurança pública é um dever do Estado,
mas também é responsabilidade de todos. Não vamos generalizar no todo, mas a gente vê que claramente alguns grupos, né, se deslocam para esses locais com a clara intenção de promover algum tipo de violência, mas o policiamento teve bastante atuante, né, agindo ali com os meios e técnicas para conter aquele grupo mais violento. Isso aconteceu. E o Procon Pernambuco multou a barraca de praia envolvida na briga com turistas em Porto de Galinhas, no litoral sul do estado. A punição no valor de R$12 mil foi aplicada devido à violação das normas do Código de Defesa do Consumidor. De acordo com o Procon, a barraca da Maura teve prática abusiva, exposição dos consumidores à situação vexatória e risco à integridade física e moral. No total, 45 barracas de Porto de Galinhas foram fiscalizadas pelo Procon. No dia 27 de dezembro do ano passado, um casal de turistas de Mato Grosso sofreu agressões após um desentendimento no valor da conta na barraca da Maura. Um vídeo que circula pela internet registrou essa confusão, que só parou com a chegada de guardas-vidas de Ipojuca. A Polícia Civil investiga esse caso. E a governadora Raquel Lira, do PSD, virou alvo de um pedido de impeachment depois das denúncias contra a Logo Caruaruense, empresa de ônibus do pai dela, o ex-governador do estado, João Lira, também do PSD. A notícia está no G1 e esse QR Code faz você acompanhar tudo bem direitinho. O pedido foi protocolado hoje pelo deputado estadual Romero Albuquerque, do União Brasil. O deputado Rodrigo Faria, do PSB, que está na presidência da casa enquanto Álvaro Porto viaja, disse que o pedido deve começar a ser analisado a partir do dia 2 de fevereiro, quando acaba o recesso parlamentar. As supostas irregularidades aparecem num relatório da empresa pernambucana de transporte coletivo intermunicipal. A EPTI aponta que a empresa dos Lira rodava com vistorias vencidas e estava com certificado de registro atrasado desde 2020. Na sexta-feira da semana passada, Raquel Lira disse que tomou conhecimento do relatório e que a Logo Caruaruense está encerrando as atividades. O G1 procurou o governo do estado sobre o pedido de impeachment, mas até agora não teve resposta. Amigos e parentes prestaram as últimas homenagens ao político pernambucano Raul Jugman, que morreu ontem aos 73 anos de idade em decorrência de um câncer no pâncreas. O corpo dele foi cremado hoje à tarde no cemitério da Boa Esperança, em Brasília. A repórter Zileide Silva acompanhou a movimentação no velório. O velório foi reservado a parentes e amigos mais próximos. Um desejo dele. Pernambucano do Recife, Jugman foi ministro, deputado, numa trajetória que os filhos dele fizeram questão de destacar hoje, foi marcada pelo diálogo. Seu pai deixa um legado gigante para esse país. Sim. Enquanto família, a gente tem muito orgulho da trajetória dele. A gente teve o privilégio de viver com ele, de conviver, de aprender. Eu e meu irmão, junto com a minha mãe, de formar o nosso caráter, né? E ele deixou um exemplo, um legado. Ele lutou a vida inteira por um país mais justo. E de ontem para hoje a gente tem recebido muitas mensagens. E uma coisa tem chamado a atenção, porque é meio que consenso que ele era um homem de diálogo, né? E no mundo e no país que a gente está com tanta dificuldade de conversar, eu acho que a gente é muito discreto, mas eu quis falar para deixar essa mensagem, né, em nome dele, que tenhamos força, coragem, ousadia, criatividade para dialogar. O orgulho que ele tinha de mim, eu não sei se era maior do que o orgulho que eu tenho por ele, né? Antes de tudo, meu pai foi um grande brasileiro, né, um político incansável que pensou em várias estratégias, várias formas de como construir um Brasil melhor, né? De como desenvolver melhor esse país que ele tanto amava. E aonde ele foi, ele sempre foi desafiado, sempre gostou muito, foi movido a desafio e ele enfrentou todos de frente, inclusive a doença que ele vinha enfrentando. Durante mais de 5 décadas de vida pública, Raul Jugman atuou em 3 gestões de governo federal e também como parlamentar no Congresso. O interesse pelas questões públicas sempre esteve presente na vida de Raul Belens Jugman Pinto. Ele nasceu no Recife em 3 de abril de 1952. Começou a vida política filiado ao antigo MDB, partido de oposição ao regime militar,
e participou da campanha das Diretas Já, que reivindicava a redemocratização do país. Raul Jungmann foi secretário de Planejamento do governo de Pernambuco entre 1990 e 1991, na gestão de Carlos Wilson. Em seguida, foi secretário executivo do Ministério do Planejamento, de 93 a 94, quando o presidente era Fernando Henrique Cardoso. Em 1995, Jungmann foi convidado por Fernando Henrique para assumir a presidência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Em 1995, foi escalado para uma missão ainda maior: assumir o Ministério Extraordinário de Política Fundiária, que em 2000 seria transformado em Ministério do Desenvolvimento Agrário. Raul Jungmann esteve à frente da pasta durante os 2 mandatos de Fernando Henrique, época marcada por muitos conflitos entre latifundiários e o movimento dos sem terra, o MST. O desafio nesse período foi conciliar interesses para avançar na reforma agrária. Eu costumo dizer que a gente não tem hoje problema de terra, a gente não tem problema de desapropriar. Nosso problema é colocar a família sobre a terra. O desejo de uma família assentada é caminhar com as suas próprias pernas. Já afiliado ao Partido Popular Socialista, o PPS, Raul Jungmann atuou como deputado federal por Pernambuco por 2 mandatos consecutivos entre os anos de 2003 a 2010. Chegou a se licenciar em 2004 para concorrer à Prefeitura do Recife. Mas com a derrota para João Paulo, do PT, Jungmann retomou o mandato na Câmara Federal, onde foi uma das vozes no combate à corrupção entre os parlamentares. Nós queremos que todos os fatos sejam apurados, porque é a hora de dar um basta nesse processo, não colocar nenhuma sujeira embaixo do tapete, porque é uma exigência da opinião pública se nós queremos resgatar a confiança e a credibilidade nessa casa. Ainda como deputado federal, Raul Jungmann foi um dos maiores defensores do referendo que pedia a proibição definitiva da comercialização de armas em todo o Brasil. Em 2010, Raul Jungmann concorreu sem sucesso a uma vaga para o Senado Federal. Em 2012, voltou à política local e foi eleito vereador do Recife, com quase 12 mil votos. Em 2014, concorreu novamente a uma vaga no Congresso Nacional e foi eleito, com quase 36 mil votos. Jungmann retorna ao primeiro escalão em Brasília em 2016, como ministro da Defesa, nomeado pelo presidente Michel Temer, do PMDB, que assumiu depois do impeachment de Dilma Rousseff, do PT. Em 2018, ainda no governo Temer, Jungmann foi nomeado para o então recém-criado Ministério da Segurança Pública. Não vamos admitir, nem aqui, nem em qualquer outro lugar, que a desordem e a insegurança triunfem. Nós utilizaremos constitucionalmente e legalmente todos os instrumentos necessários. Com a saída do ministério, Raul Jungmann chegou a integrar uma organização não governamental com atuação no setor de mineração e deixou na história da política brasileira a marca de quem sempre acreditou no poder do voto na democracia. O eleitor escolher, olhar, conhecer a biografia de quem ele vai votar e, sobretudo, não adotar a filosofia do tanto faz como tanto fez, porque hoje a política anda tanto na lama que as pessoas acham, meu voto não vale nada. Vale sim. Portanto, procure saber quem é o seu candidato. Depois do intervalo, os detalhes do novo Parque Tecnológico da UFPE. E uma linha de crédito com condições especiais para quem quer empreender no carnaval. Tem 2 golpistas. Sabor e qualidade na sua mesa. No Recife, empreendedores e pesquisadores do setor de tecnologia têm encontrado espaço de trabalho e discussões em um novo parque tecnológico. O que se vê da fresta do Cobogó é um lembrete de que lá fora o tempo passa. Aqui dentro, o recomeço caminha aos poucos. Na fachada não há nenhum nome, mas quem passa pela Zona Oeste reconhece de longe o gigante que surge na paisagem. A arquitetura de linhas curvas e cobogós já foi o centro de decisões para o Nordeste. E agora começa a abrigar algo diferente. Gente criando o futuro com ciência. Mais conhecido como o antigo prédio da Sudene,
O edifício Celso Furtado, que é um ícone da arquitetura moderna, com 70.700 metros quadrados, começa a ser reocupado pela UFPE. De um lado, startups e pesquisadores. Do outro, um projeto maior: transformar o abandono em um novo espaço para o Parque Tecnológico e Científico da Universidade. Esse prédio ele foi doado à Universidade Federal de Pernambuco e a gente percebeu que tinha um contexto nacional muito importante ligado à inovação. A gente também estava no momento em que teve a chamada da FINEP para a instituição de novos parques tecnológicos. Então a gente viu que seria o momento ideal para buscar novos recursos, dessa vez de uma forma mais articulada com todo o território e não só dentro do campus. É por isso que a gente decidiu trabalhar com a perspectiva de parque tecnológico. O Parque Tec, novo morador do prédio, é um ambiente de inovação que busca reunir empresas, startups e institutos que têm o objetivo de criar soluções por meio da ciência e tecnologia. Hoje, o último andar já tem uma cara nova. Todas as salas do 13º da ala norte já estão com equipes da Pró-Reitoria de Inovação. Toda a comunidade, não só de Pernambuco, como qualquer turista, pode nos visitar para entender um pouco mais sobre a arquitetura e história desse prédio, tanto a anterior, da época da Sudene, como a atual, com o Parque Tecnológico. Nós viemos agora aqui ao primeiro andar do prédio e a gente vê que é um cenário bem diferente do que a gente viu lá no último andar. Essa estrutura toda aqui vai passar por uma reforma e essas linhas que a gente está vendo aqui dividem o que futuramente vai ser várias salas para empresas e startups associadas à universidade. Essas imagens do projeto mostram como as salas vão ficar. A reocupação começou no fim do ano passado com um investimento inicial de R$10 milhões, financiado pela FINEP, a financiadora de estudos e projetos ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O projeto acontece em duas frentes. Na ala norte, startups e empresas que já atuam na UFPE começam a ocupar os espaços. Na ala sul, a universidade busca parceiros para garantir a sustentabilidade do projeto. Duas empresas associadas ao Parque Tec já estão funcionando no local. Elas estão provisoriamente em salas no estacionamento. Essa empresa, que trabalha restaurando corais, é uma das que ganharam um novo endereço. Estamos fazendo parte da história, porque a gente está começando no processo de reconstrução, reocupação desse prédio, que é muito importante, vai ser muito importante tanto para Pernambuco de maneira geral, como para a universidade, no sentido de apoiar novas empresas e o processo de construção de empresas tecnológicas. O carnaval está chegando e muita gente quer empreender. Para ajudar, a Agência de Empreendedorismo do Estado lançou uma linha de crédito popular. Bora fazer contato com Joab Alves, ele tem os detalhes ao vivo para a gente. Joab, boa noite. Oi, Juliano, muito boa noite para você, boa noite a todos. Olha, essa linha de crédito ajuda demais esses pequenos empreendedores, quem é MEI também. E a gente vai explicar agora como é que pode fazer esse pré-cadastro. Esse é o primeiro passo. Aqui comigo está o Antônio Jacome, seja muito bem-vindo aqui ao N2, ele que é superintendente de pequenos negócios aqui da AGE. Pré-cadastro feito, o que acontece depois? Boa noite, Joab. Pré-cadastro feito, entrou no site da AGE. Nosso agente de crédito vai estar mantendo um primeiro contato com esse empreendedor, entendendo a demanda, como ele vai trabalhar durante o período de carnaval. Então, é feita uma primeira ligação, né, vendo questão de documentação para prosseguir com o agendamento e visita técnica a esse empreendedor. Quando é que começa a pagar e como é que funciona a taxa de juros? A partir do momento que ele vai pleitear o crédito e o crédito é liberado, ele vai pagar a primeira parcela com 30 dias após a data de liberação. A taxa de juros são dois momentos diferentes aí. Uma para o informal, né, aquele que ainda não tem sua empresa aberta, então ele tem um crédito ali de até R$3 mil, com a taxa de 0,75 ao mês, com 12 parcelas para pagar. Nesse caso específico, é uma parcela aí de R$ 276, né, que vai dar um juros de R$ 300 no final do contrato, coisa aí de R$ 26 por mês. Já o MEI, ele tem até R$ 21 mil, com parcelas de 24 meses para pagar, com a taxa de 0,60. Taxa espetacular da AGE, subsidiada pelo governo do estado de Pernambuco. Que você reforçasse o site e o telefone de contato para dúvidas. O nosso site é o age.gov.br.
Quando entrar, logo de cara vai estar lá, Crédito Folia. Clica, faça seu pré-cadastro. Ou entra no nosso zap, que é 819-9912-1152. Ali você pode tirar dúvidas. Agora, nesse período de horário comercial, ele já não vai ter ninguém respondendo, mas já vai ter uma resposta automática que você pode clicar, faça o seu pré-cadastro e essa pessoa amanhã, logo cedo, a partir das 8 horas, já vai estar te respondendo e mantendo todo um contato. Antônio, obrigado aqui pela participação. Antônio Giacomo, ele que é superintendente de pequenos negócios aqui da AGE. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Joab. Obrigado, superintendente, pelas informações. Nas ladeiras de Olinda, o carnaval ganha vida com a dedicação dos carregadores de bonecos gigantes. Uma função que inspira arte e desperta admiração. O Carnaval de Olinda nasce de dentro para fora, de corações que se apaixonam desde cedo pelos símbolos da festa. Mateus se encantou pelos bonecos gigantes que passavam na frente da casa de Dona Andira, na Rua do Amparo. Ela cuida dele desde bebê, para os pais poderem trabalhar. Como é que ele fica quando passa um boneco aqui? É muito emocionado. Chega a se treme, eu fico até com medo. Aí, vovó, é muito lindo. Pede confete e tudo e fica na grade. Quando você vê os bonecos passando na rua, como é que fica? Bestinho. Tu fica bestinha, é? Por que tu fica bestinha, Mateus? Porque os bonecos é mais legal. Mateus brincava carregando cadeira, até que ganhou o próprio boneco mirim. Era de um neto de Dona Andira. Estava guardado, foi, dona? Guardado, lá triste, porque o neto, 30 anos. Aí foi quando ele mandou Túlio tirar lá da laje. Aí quando ele botou na cabeça, aí disse, eita, maneirinho, dá para eu carregar, vovó. Túlio aparece nesse vídeo ensinando Mateus a carregar um boneco. Túlio é filho de Silvio Botelho, o pai dos bonecos gigantes de Olinda. Aos 3 anos de idade, Mateus está nem aí para desenho animado. Ele gosta de assistir desfile dos bonecos. Mãe bota a saída do Homem da Meia-Noite ou Alceu Valença. É outra paixão grandiosa dele. Ele sabe todas as músicas. Então, ele realmente não é uma criança de assistir super-heróis. Dentre todos os bonecos, qual é o que você mais gosta? Homem da Meia-Noite. E tu consegue ficar acordado até meia-noite para ver ele passar? Consigo. E quando ele passa, tu fica como? Mais bestinho. Dona Andira incentivou os pais a comprar um boneco do Calunga para o menino. A gente sabe que também essas coisas têm um custo elevado, então ela me incentivou bastante. E aí depois disso eu vi que realmente virou uma paixão no coração dele. E sempre que eu posso eu trago, sempre que tem um bloquinho, cerolinha, por exemplo. Mateus provou que já tem habilidade para manusear um boneco, aguenta o peso e sabe até como reverenciar. E não é que ele foi bater no ateliê de Silvio Botelho? Ele vem todo dia visitar os bonecos, conhece todos, conhece a história e quer fazer igual os outros adultos, né? É uma criança especial. É muito massa. E o futuro de amanhã depende deles. E uma profissão que só quem para um minutinho assim para olhar, poxa, quem é que está por trás daquele boneco ali? Que você vê o sacrifício que é estar numa ladeira, no sol, carregando aquele peso, girando, fazendo todo mundo sorrir. Lembrando de quando passa numa casa, ver uma criança ali empolgada, você ter aquele olhar de vou cumprimentá-lo, a criança fica encantada. O artista visual recifense André Nomes tem se dedicado a pesquisar e retratar esses personagens anônimos que sustentam a tradição dos bonecos gigantes. Já fez algumas telas destacando o rosto desses profissionais que ele encontra no Carnaval de Olinda. O grafite sempre me ensinou a também reivindicar meus direitos, buscar pessoas que estão às vezes invisibilizadas no carnaval ou no cotidiano, nos bastidores. Meu recorte é que muitos foliões às vezes observam o boneco em si, assim, né? O encantamento que o boneco tem. E poucas pessoas observam de quem coloca o corpo para que ele exista. Com spray e tinta, André grafitou um mural de 20 metros quadrados na parede da galeria Casa do Cachorro Preto, na rua 13 de Maio, no sítio histórico de Olinda. É uma homenagem a Carlos da Burra, um dos mais antigos manipuladores de Olinda.
quis trazer esse recorte, esse foco, tirar o foco do boneco e trazer o foco para o manipulador, que para mim que sustenta o carnaval com seu próprio corpo, né? Muitas vezes com calor, muitas vezes no cansaço extremo e muitas vezes fazendo isso de forma solidária, né? Por amor a essa cultura. Futebol, o Náutico goleou o Sport no primeiro clássico do ano. Com a equipe principal ainda em formação, o Sport entrou em campo com o time sub-20. E o Náutico estava em casa, nos aflitos, com quase 14 mil torcedores. A festa começou ainda no primeiro tempo. Luiz Felipe cruzou e Dodô fez o primeiro dele com a camisa alvirrubra. No segundo tempo, o Timbu voltou para decidir. Dodô, dessa vez, passou para Vinícius entrar livre na área e quebrar um jejum de 6 meses sem marcar. 2-0. 6 minutos depois, Vinícius cruzou para Paulo Sérgio marcar o terceiro do Náutico. E a vitória virou goleada no finzinho do jogo. Aos 40 minutos, jogada de Reginaldo para Paulo Sérgio marcar. 4-0. Gol do artilheiro do pernambucano. Para deixar a festa nos aflitos completa. Goleada no clássico dos clássicos e liderança isolada do campeonato pernambucano. Todos nós estamos chateados, nós estamos aqui representando o esporte e quando está dentro de campo, esporte contra o Náutico. Foi em cima de garotos e tudo, mas você imagina bem se eu estou aqui dando entrevista com 1-0 para eles. Você imagina bem que eu estou dando entrevista aqui com 0-0. Então nós tínhamos que fazer o que nós fizemos. E hoje o Sport acertou a rescisão contratual com o meia Lucas Lima. O jogador não aceitou reduzir o salário depois do rebaixamento à Série B. Lucas Lima se despede do Sport com 154 partidas pelo clube. Daqui a pouco tá tudo no Globoplay. A gente se vê de novo amanhã. Uma boa noite para você.